Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. É muito gratificante estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Agradeço muito primeiramente a Deus e também ao pastor André pela oportunidade. Sempre tive muita vontade de trazer a palavra do Senhor assim, em cultos como esse. Sempre pregava mais os cultos noturnos, né, cultos semanais. E o Senhor nos deu essa oportunidade. Hoje o nosso tema é sobre lembrar do Criador nos dias da nossa cidade. Tá até no slide ali, né? Esse versículo é muito conhecido e eu quero estar trazendo Eclesiastes 12. Convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes 12, nos versículos 1 até o versículo 8. Estaremos lendo do 1 ao 8 para nossa meditação essa noite. Estarei lendo, os irmãos acompanham. Eclesiastes 12, 1 ao 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa nos teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as pernas, e cessarem os teus moedores da boca por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira. O gafanhoto te for o preso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio da prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Senhor Jesus, te peço, meu Deus, que a palavra que aqui for dita, ó Deus, não venha falar de mim mesmo, mas através do teu Espírito Santo, Deus. Te peço, ó Deus, que fique gravada a cada dia no nosso coração, para que possamos praticá-la, ó Deus, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, ó Deus, que esteja despertando, ó Deus, através dessa palavra, a vida, ó Deus, dos irmãos que estiverem afastados, distantes do teu caminho, ó Pai. No nome do Senhor Jesus nós choramos. Amém. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós percebemos que, infelizmente, hoje em dia, a maioria dos jovens querem viver de acordo com as suas emoções. A maioria vive seguindo os seus próprios desejos. Os jovens que estão no mundo, isso é muito triste. E ver aqui na igreja tantos jovens hoje aqui presentes para ouvir a palavra do Senhor, ter essa disposição de estar aqui, é muito gratificante. Ver que tem sede de ouvir a palavra do Senhor. E nós percebemos que a juventude é uma época de muitas emoções, e geralmente nessa fase da vida nós não paramos para pensar em outras coisas. A maioria vive quase sem refletir, sem se preocupar com o futuro, deixa para servir a Deus depois, a maioria deixa para servir a Deus depois, quando der tempo, porque quer viver de acordo com a própria vontade, os próprios prazeres que o mundo oferece. E nós percebemos que quando essas pessoas vão se tornando mais maduras, vão se tornando mais reflexivos, vai se amadurecendo no decorrer da idade. E nós percebemos que lembrar do Criador, lembrar de Deus, é no sentido de servi-lo, que o texto diz. Esse texto é escrito por Salomão e traz preciosos ensinamentos nesses versículos que eu quero estar explicando para os irmãos. O primeiro versículo que eu quero explicar aqui é que Salomão passa a descrever utilizando metáforas nesse texto. Ele começa no versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa. Ele está falando aqui o dia em que tremerem os guardas da casa. Está falando sobre o enfraquecimento dos braços, porque como o próprio
12 diz, o título dele é A Velhice. Ele retrata o que vai acontecendo conosco quando nós chegarmos nessa idade. E por isso que temos que servir a Deus enquanto nós estamos aqui hoje, tendo disposição de sair, de viver na presença do Senhor. E por isso que fala aqui, no dia em que tremerem os guardas da casa, é no enfraquecimento dos braços. Ainda no versículo 3, nos diz também, e se curvarem os homens outrora fortes. O que são esses homens outrora fortes? Aqui está falando das pernas, que vão se tornar mais trôpegas, porque quando a gente nós percebemos que as pessoas mais idosas, elas vão tendo mais dificuldade, então nós percebemos aqui que está dizendo isso. E se cessarem, no versículo 3, e se cessarem os moedores por já serem poucos. Aqui está falando em metáfora sobre os dentes, porque nessa época em que Salomão escreveu esse texto, não tinha os tratamentos que nós temos hoje em dia. Então, ele está falando basicamente disso. E no versículo 3, nós percebemos, e se escurecerem os olhos que olham pelas janelas. E se escurecerem os olhos que olham pelas janelas. Aqui está falando dos olhos que se enfraquecem e se cansam, porque é da questão da visão, né, quando a pessoa vai ficando mais idosa. E no versículo 4 agora, nos diz aqui, no dia em que não puderes falar em voz alta. Aqui está falando da questão da voz que se torna mais trêmula. Ainda no versículo 4, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Aqui está falando dos ouvidos, né, que vai estar misturados com ruídos, zumbidos constantes. Então é sobre isso que esse versículo está falando. Aí lá no versículo 5, quando temeres o que é alto. Quando temeres o que é alto, aqui está falando do equilíbrio, da falta de equilíbrio. E quando florescer a amendoeira. Aqui está falando do embranquecimento dos cabelos, versículo 5. Ainda no versículo 5, diz aqui, quando o gafanhoto for um peso e te pereceres o apetite. Os idosos sabem o que isso significa, né? Que os moços irão saber se estiverem a ventura de chegar até lá. E antes que se rompa o fio de prata. Essa parte aqui é muito importante no versículo 6, que eu quero destacar. Antes que se rompa o fio de prata. Aqui está falando da esperança. Está comparando a prata com a esperança. Porque nós percebemos que muitas vezes, quando a pessoa viveu a sua juventude fora da presença do Senhor, não viveu de maneira que agrada ao Senhor, quando chega na idade, no caso, na velhice, essa pessoa fica com remorsos no coração, arrependimento, porque não tem mais a oportunidade, a disposição de poder viver fazendo a vontade do Senhor, buscando a Ele, saindo. E nós percebemos que isso é muito triste, isso causa depressão, causa sentimentos ruins. Nós percebemos que isso é de fato muito triste, porque se perde a esperança, se rompe o fio de prata. E no versículo 6 ainda, falou no versículo 6 do fio de prata, que é a esperança, e agora vai falar se despedace o fio de ouro. O fio de ouro, aqui está comparando o ouro sobre os valores morais, a perda de todos os valores morais. Então é sobre isso que está falando, sobre a moral. E no versículo 6, está falando aqui, e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço. Aqui nós percebemos que está retratando o final da vida, que é a morte. Então é exatamente isso que está falando. E para finalizar esse versículo, aqui diz, Salomão ainda fala, e o pó volte ao pó. Aqui está fazendo referência lá de Gênesis, né? Porque no caso Adão e Eva foi criado
do pó da terra. Deus criou eles. E o pó volte ao pó como era. E o Espírito volte a Deus que o deu. Amém, irmãos? Então, para a nossa reflexão de hoje, nós temos que lembrar do conselho inicial desse versículo. Lembra-te do teu Criador. Por que nós devemos lembrar do nosso Criador? Quem é o Criador? O Criador é Deus. Nós temos que nos lembrar do Criador. Porque, como eu disse, que a velhice ela é um estado de espírito. Então, quanto mais você tiver em paz de espírito, mais feliz será essa fase da sua vida. Não vai ser um peso, não vai ser um sofrimento. Porque de lembranças de um passado fora da presença do Senhor. E isso é muito triste, por isso devemos buscar o Senhor enquanto se pode achá-lo. Assim como a palavra do Senhor nos diz, buscar o Senhor enquanto Ele está perto. O nosso coração deve estar quebrantado para viver na presença do Senhor. E por isso devemos lembrar do Criador. Lembrar do Criador porque Deus é amor, Deus é justo, Deus é bom e Deus é humilde. Lembrar da santidade de Deus porque Ele é santo. Sede santos porque eu sou santo. A palavra do Senhor nos diz isso: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Haverá momentos na nossa vida que nós vamos falhar, porque no nosso ser tem uma luta constante, a luta entre a carne e o espírito, mas nós não devemos deixar que a carne domine sobre o espírito, e sim o espírito dominar sobre a carne. Nós devemos buscar ao Senhor Jesus. E como que vamos vencer essa batalha espiritual dentro de nós? Como? Através da palavra, através da Bíblia, que é a revelação de Deus para cada um de nós. A palavra do Senhor Jesus, o nosso manual de fé e prática. A palavra do Senhor, a Bíblia, tem tudo o que nós precisamos fazer para viver na vontade do Senhor. E muitas vezes nós percebemos tantos jovens, não só jovens, mas várias pessoas que desprezam a palavra do Senhor. Não leem a Bíblia, não oram. E o que isso vai fazer? Vai causar frieza espiritual, apatia, vai causar tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Por isso que nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor, assim como o salmista diz, guardar a palavra do Senhor no coração para que não pecamos contra Deus. Por isso devemos guardar a palavra dele, porque o Senhor é santo. Eu quero deixar para os irmãos, ainda sobre esses versículos, uma reflexão: 3 urgências da brevidade da vida. O pregador, no caso aqui, Salomão, que escreveu esse texto, ele escreveu em metáforas, né, assim como expliquei aos irmãos, para descrever verdades sobre a iminente morte e repetição das palavras antes. Se os irmãos notarem, nos versículos sempre repetia, a maioria das vezes aqui, a palavra antes. Antes que venham os maus dias, antes que se rompa o fio de prata. Se repetiu muito essa palavra antes, para mostrar essa urgência de nos lembrar do Criador, de buscar ao Senhor Jesus. Então essa é a primeira lição aqui que eu vou deixar. Antes que venham, no versículo de Eclesiastes 12:1, antes que venham os dias da velhice. O que são esses dias maus que fala aqui, no versículo 1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Os dias difíceis que se aproximam, os dias da velhice, em que você vai dizer, não tenho contentamento nos meus dias, não tenho satisfação nos meus dias. E é isso que eu disse primeiramente aqui na nossa pregação: buscar ao Senhor enquanto se pode achá-lo, porque depois vem um sentimento de arrependimento. Porque se nós não vivermos de acordo com a vontade do Senhor, se nós não vivemos na presença do Senhor, nós não herdaremos o céu, será o sofrimento eterno. E nós devemos buscar ao Senhor. A segunda lição que eu quero deixar, das 3 urgências da brevidade da vida. A primeira é antes que venham os dias da velhice, como nós falamos, e a segunda agora
antes que falte o vigor. No versículo 2 diz assim: antes que a luz do sol, da lua, das estrelas percam o brilho aos teus olhos. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho dos teus olhos. Continuando essa leitura até o versículo 5, nós vamos perceber que é uma linguagem metafórica e que fala sobre os órgãos do corpo humano e suas articulações vão perdendo vigor e funcionamento. Então, por isso que o salmista traz essa reflexão aqui, antes que falte o vigor. A terceira urgência da brevidade da vida é antes que a iminente morte chegue. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não podemos dizer se amanhã nós vamos estar aqui, se daqui 1 ano, 2 anos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso que nós devemos buscar a Deus, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, porque como nós não sabemos o dia de amanhã, talvez seja o dia que Deus nos chame. E nós vamos prestar conta das nossas ações ao Senhor. E o que é que nós temos feito? Eu convido a você que, se estiver distante dos caminhos do Senhor, estiver pensando em servir ao Senhor, hoje é o dia de você viver em novidade de vida. Hoje é o dia de você se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo que passou, as coisas velhas, tudo que passou, ficou para trás. Eis que se fazem coisas novas. Deus faz coisas novas na sua vida hoje. Meu irmão, minha irmã, Deus faz nova todas as coisas, mas para isso nós devemos ter a humildade no nosso coração de reconhecer o pecado, reconhecer o erro, porque se nós não nos arrependermos verdadeiramente, nós não temos o perdão de Deus. Tem que ser o arrependimento verdadeiro, o arrependimento genuíno. Uma fé genuína agrada o coração de Deus. Por isso nós devemos viver em santidade. Ainda na nossa reflexão, por que nós temos que nos lembrar do nosso Criador? Das razões. Porque Ele é nosso Deus, Senhor e Salvador. Ele é o nosso Deus por quê? Porque Ele criou todas as coisas. Tudo subsiste nele. Deus criou todas as coisas. Então Ele é o Senhor. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o nosso Senhor. E Ele é o nosso Salvador. Lá em Isaías, eu quero destacar aqui, Isaías 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Deus é Deus e não há outro. Não há outro igual ao Senhor. A juventude vai passar, o vigor vai passar, vai chegar a velhice. E como nós vamos chegar a essa fase refletindo? Será que nós vivemos, no caso, quando nós estivermos lá na frente, o nosso passado na presença do Senhor? Será que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? Ou deixamos Deus como segunda opção? Porque, quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo não é opção, Ele é prioridade. Ele é prioridade na nossa vida. Por isso nós devemos buscar o Senhor. Porque lá em Salmos 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. É exatamente isso que o nosso texto que nós lemos diz. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por quê? Porque quem se esqueceu de Deus, no Salmo, 9, versículo 17, quem se esqueceu de Deus será lançado no inferno. Isso é muito triste. Por isso que nós devemos buscar o Senhor, viver em santidade, viver em novidade de vida, fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, porque nós teremos um lugar que Deus preparou para cada um de nós, a Nova Jerusalém, a cidade santa, passar a eternidade com o Senhor Jesus e com os anjos. Mas para isso nós temos que viver fazendo a diferença aqui no mundo. Nós somos no mundo, mas nós
nosso legado. Como que nós vivemos? Como que nós fomos? Que nós possamos a cada dia buscar, refletir sobre isso, porque Deus se agrada daquele que vive de acordo com a vontade dele, faz a vontade dele. Deus vai honrar a sua fé. Por isso, viva lembrando do seu Criador nos dias da sua mocidade, não só na sua mocidade, mas em todos os dias da sua vida. Lembra-te do teu Criador. Amém, irmãos? Vamos orar, encerrando essa palavra. Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus, que a palavra aqui que foi dita e explicada possa, Deus, ter vindo de encontro com cada coração, com cada jovem, cada pessoa, Deus, criança, jovem, adulto. Possamos, ó Deus, viver em santidade, viver de acordo com a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ó Deus, que nos guia para o caminho da salvação. Te peço, ó Deus, que todo o nosso ato do culto, os louvores que foram cantados, meu Deus, a palavra, o Senhor esteja recebendo no seu trono de glória, Deus, recebendo o nosso culto, o nosso ato de adoração ao Senhor, o Senhor esteja recebendo, Deus. Nós somos muito gratos, Senhor, por estar aqui hoje. No nome do Senhor Jesus nós choramos, pedindo que perdoe os nossos pecados. Reconhecemos que nós somos falhos, pecadores, muitas vezes fazemos tantas coisas que desagradam o teu coração, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, olhando com os teus olhos de amor, Deus, nos mostrando o teu caminho, nos mostrando, pegando em nossa mão, ó Deus, nos guiando, porque o Senhor é um Pai que não esquece dos seus filhos, o Senhor não se esquece de nós, ó Deus, que nós não venhamos